Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quinta-feira. Uma quinta-feira que, é claro, né, como vem sendo estes últimos dias no nosso Cruz Maltino, promete aí ser bastante agitada, principalmente com informações fora das quatro linhas. Teremos hoje, nesta quinta, a chegada do diretor executivo Pedro Martins, que volta de Cancún, no México, com algumas novidades na bagagem, se tratando de mercado, olhando para esta janela do meio do ano. A gente, é claro, vai trazer informações de tudo que rolou nesta reunião, neste evento, melhor dizendo, né? O Transfer Room, uma espécie de Tinder do mercado do futebol, e vai falar também sobre algumas outras situações envolvendo até mesmo mercado. Além da informação sobre Frank Serve, um atacante sul-americano, que o Vasco buscou informações nestes últimos dias. Tivemos ontem a notícia que o atacante Nicolás Lopes também foi mais um nome buscado pelo Vasco da Gama, olhando para essa janela do mês de julho. A gente vai explicar tudo isso a vocês, falar também sobre saída. O Vasco que hoje prepara uma barca. Nessa barca, nomes como David, Maicon, Medel, Serginho, Rossi aparecem nessa lista. Falar também, é claro, sobre a situação envolvendo alguns atletas desse mercado. É um Acorda Vascão já bastante movimentado para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia para fechar sempre o nosso conteúdo com as últimas informações do nosso Vasco da Gama por volta das 8 horas da noite. Então, se você está aí à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, um canal sério, bastante profissional e com muitas novidades, já se inscreva aqui embaixo e faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso e conhecimento do nosso trabalho. Além disso, curta o vídeo, compartilhe também, né, esse vídeo, o link desse canal, o link desse vídeo, lá naquele seu grupo de WhatsApp cheio de torcedores vascaínos. E é claro, deixe seu comentário, ative seu sininho de notificação, ajudem aí o canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A gente precisa trazer algumas informações aqui antes de entrarmos nesse assunto de mercado, né? Uma das primeiras informações que eu venho trazer aqui é sobre uma mudança aí na parte de preparação de goleiros. O Vasco da Gama, que tinha, né, como seu grande preparador de goleiros o Jomar Ottoni era se tornou o chefe, né, ali do Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. O Vasco tinha como preparador de goleiro um profissional que veio com Ramon e Emiliano Dias para essa temporada de 2023. Ele montou, né, de fato, um time. O Ramon ganhou a chave do futebol em determinado momento. E para dar início aí a essa temporada de 2024, Ramon Dias pediu para que a diretoria da Vasco da Gama SAF contratasse o preparador de goleiro Enzo Noshi, e ele chegou ao Vasco da Gama no início desse ano para substituir o ex-preparador de goleiros Daniel Kriesel. Porém, como Ramon Dias saiu, também saiu com ele o preparador Enzo Notti, e foi oficializado nestes últimos dias que Matheus Famer será o novo preparador de goleiros do Vasco da Gama. O profissional já trabalhava na comissão permanente, ele trabalhava ao lado, né, do preparador e auxiliar da comissão técnica de Ramon Enzonucci, mas agora assume o cargo em definitivo. Então uma mudança importante, né, a trazer a vocês, um profissional aí que tem passagens por Cruzeiro e alguns outros clubes aqui do futebol brasileiro. Além disso, falando aqui também sobre coisa importante para você, torcedor Cruz Maltino, informação sobre o mercado da bola, mas não sobre o fato Vasco, né? Não sobre as movimentações envolvendo o Vasco da Gama em si, mas movimentações que acabam tendo a ver com o nosso Cruz Maltino. Informações sobre a situação de Luan. Luan, cria das categorias de base do Vasco da Gama, que no caso pertencia, né, à equipe do Vasco durante ali aqueles anos de 2016 a 2018 e foi vendido para o Palmeiras. Luan, um nome de muita moral aí com a torcida do Vasco, o torcedor vascaíno de fato, né, tinha um carinho especial ali
pelo Luan, um jogador que sempre demonstrou muito amor e carinho pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, e dentro das quatro linhas, assim, dava alguns moles de fato, mas sempre desempenhou muito bem. Um jogador que tinha esse carinho por parte da torcida do Vasco da Gama. Foi para o Palmeiras, se destacou por lá, e a última informação que temos é que nesse momento o Palmeiras encaminha a venda do Luan para o América do México. O clube do futebol mexicano vai comprar o Luan pelo valor de 21 milhões de reais, algo em torno dos 4 milhões de dólares, que vai se tornar 21 milhões de reais. E o Vasco, como é o clube formador e o clube que vendeu o Luan para o Palmeiras por 10 milhões de reais, manteve à época uma porcentagem do seu passe. Então, com essa nova venda, o Vasco vai ganhar um valor de 40% do total a ser vendido, mais 5% do mecanismo de solidariedade, por ser o clube formador. Então, com isso, a venda que hoje gira na casa dos 21 milhões de reais, o Vasco terá direito a 45% do valor total, algo aproximado dos 9 milhões e meio de reais. Então, assim, o Vasco vai conseguir realmente, né, de fato, uma boa parte dessa venda do Luan para o clube do futebol mexicano. 9 milhões e meio de reais caindo aí nos cofres do Vasco da Gama, é quase um mês e meio de folha salarial, um dinheiro que o Vasco, de fato, aliás, né, 9 milhões e meio de reais hoje, diante da folha salarial do Vasco, é quase um mês de folha. Não é um mês e meio não, é quase um mês, se não é menos do que um mês, inclusive. Mas é uma grana importante aí para o Vasco da Gama, em um momento de dificuldade financeira que o nosso clube vive, né, sem o aporte que vai receber em setembro do grupo norte-americano. Então uma grana boa aí caindo nos cofres do Vasco. O cria das categorias de base, após já ter saído do nosso clube, ajudando aí, né, o Vasco da Gama a sobreviver financeiramente dentro das quatro linhas. E o Vasco agora, de fato, volta todas as suas forças, as suas energias, os seus olhares para a janela do meio do ano. Essa janela do meio do ano será importante para o nosso Cruz Maltino em diversos aspectos. Importante, né, para que o Vasco se recoloque no mercado de uma outra forma. Importante para o retorno de Coutinho, porque foi-se garantido a Coutinho que o Vasco da Gama iria fazer investimentos em contratações nessa próxima janela. Importante para que o Vasco se mantenha na elite do futebol brasileiro. Em diversos aspectos, essa janela tem realmente um ponto pesado e positivo, caso o Vasco possa utilizá-la de uma maneira benéfica, né, para o restante da temporada. E esteve presente nestes últimos dias em Cancún, no México, o diretor executivo Pedro Martins e o chefe do departamento de Scout e Análise do Vasco, Vitor Bastos. Estiveram presentes para esse encontro que aconteceu em Cancún. No caso, o Transfer Room é uma espécie de Tinder do mercado, né? É algo assim. Vários clubes participam e é importante frisar aqui a vocês, não é algo que o Vasco da Gama participa desse ano. Salvo engano, a última vez que o Vasco participou foi em 2022. A gente não tem informações se o Paulo Brax foi com o Vasco da Gama no ano passado para este evento, que acontece em diferentes lugares a cada ano, né? Esse ano foi em Cancún, em 2022, que foi o ano em que o Vasco da Gama foi, aconteceu em Orlando, na Flórida. Tá aparecendo aí algumas imagens a vocês. Esse encontro que, à época, em 2022, reuniu mais de 160 representantes de clubes em Orlando, na Flórida. À época, Rodrigo Dias, que era o gerente de base, e Pedro Seixas, que era o vice-presidente de projetos especiais, foram convidados e estiveram presentes. Foram ao CT do Inter Miami, foram ao CT do Orlando City, então tiveram realmente esse momento de encontro, né? E importante, é claro, visando aí a época, a profissionalização e alguns passos no mercado do Vasco da Gama. E além disso, torcedor vascaíno, tivemos aí alguns depoimentos, a gente deu uma olhada no site, que evidenciam de fato a importância desse evento que ocorreu agora, nesses últimos dias em Cancún. O próprio Alexandre Matos, ex-diretor executivo do Vasco, falou ao site do Transfer Room assim, ó, Transfer Room permite chegar diretamente aos clubes sem depender de intermediários. Isso facilita o processo de negociação. Isso significa que você conhece instantaneamente as necessidades deles e se é ou não possível fechar um negócio. Então é um evento assim que muita gente participa, além do depoimento de Alexandre Matos no site, é o depoimento também do diretor executivo do Mônaco, do diretor executivo do AEK Atenas, do futebol da Grécia, o diretor executivo do Chelsea, o diretor executivo do Sevilha, da Espanha. Então, assim, é realmente um evento muito importante para o mundo do futebol. É algo assim, torcedor vascaíno. Tem um evento que ocorre onde vários empresários, vários diretores de clube estão presentes, e aí você tem interesse num atleta do Alianza Lima, do Peru. E aí você vira para o diretor executivo da Alianza Lima e fala assim, ó, vamos marcar 3 horas na mesa 15 do evento? O diretor da Alianza Lima vai falar, fechado.
Os dois vão chegar na mesa, vão conversar, expor os atletas que têm à disposição, falar sobre o interesse que tem no jogador e ali mesmo fechar negócio ou avançar muito nas negociações. É algo muito importante. Clubes como Milan, Arsenal, Roma, Atlanta United dos Estados Unidos, Corinthians, Atlético São Luís, o próprio América do México, Palmeiras participam. Então talvez essa negociação do Luan, que a gente informou a vocês no início do vídeo, tenha acontecido e sido realmente algo que foi ali fechado no Transfer Room. Então qual a expectativa? E a gente desenrolou todo esse assunto para chegar a esse ponto. A expectativa é que Pedro Martins e Vitor Bastos, voltem ao Rio de Janeiro, no caso, com alguma coisa na bagagem, com jogadores na bagagem. Essa realmente é a expectativa das pessoas de dentro do Vasco e nós que estamos aqui da imprensa e sua, com toda certeza, torcedor cruzmaltino, porque é um evento para isso. Se eles foram para Cancún, no México, e não tiveram lá negócio por nenhum atleta, me desculpe, eles foram sem um propósito, eles foram à toa. À toa não, porque é claro, é um evento, tem palestra, então eles vão aprender, vão trazer mais profissionalização ao Vasco. Mas é um evento que tem como objetivo mercado. E diante disso, a gente tem algumas novidades a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. Novidades exatamente sobre o mercado. Novidades tanto para saídas, quanto também para chegadas. E tende as coisas nesses próximos dias a se movimentarem, a se agitarem ainda mais, até pelo Transfer Room, que é um evento que movimenta todo um mercado. Mercado brasileiro, mercado mexicano, mercado futebol sul-americano de um modo geral, mercado europeu. É um evento muito importante. Inclusive, logo após esse evento, ontem tivemos a informação de que o David, atacante, né, que pertence ao Internacional, está emprestado ao Vasco da Gama, está sendo monitorado pelo Charlotte FC, um clube da MLS, um clube do futebol norte-americano. Informações é que, de fato, o futuro do David pode ser indo para a América do Norte. Um atleta que nessa temporada, em 21 jogos, tem 4 gols e 2 assistências. É uma peça que foi, sim, importante para o Vasco nesse primeiro semestre de 2023, com gols, boas atuações, mas que tudo indica que não vestirá mais a camisa do nosso cruzmaltino. O próprio Álvaro Pacheco não levou ele para o jogo nesse último domingo. Informações dão conta de que a ausência do David não se dá apenas por uma questão técnica, mas por uma questão contratual. O Vasco não tem o desejo de comprar o jogador, pagar 16 milhões de reais, que foi o contrato amarrado entre Vasco e Internacional. Há uma obrigação de compra, caso o David vista a camisa do Vasco 60% das partidas, né, da temporada de 2024. Então, como o Vasco não tem grana, não tem, e que bom que não tem o desejo de gastar 16 milhões de reais no David, porque aí é brincadeira também. Então, como o Vasco não tem essa ambição, o Vasco quer negociar o atleta. A informação é que realmente, nesse momento, o técnico Álvaro Pacheco não conta mais com o David. Nem com o David e também com alguns outros jogadores. Informação dada até pelo canal Atenção Vascaínos nessas últimas horas é que uma fonte de dentro do Vasco afirmou que nos próximos dias a torcida do Vasco da Gama iria começar a sentir quais são esses jogadores que não estarão mais à disposição do técnico Álvaro Pacheco. Sentir na lista de relacionados, sentir em uma viagem que aconteceu, o jogador não for, as coisas vão começar a aparecer e se tornarem ainda mais evidenciadas nessas próximas partidas, nas próximas rodadas de Campeonato Brasileiro, e tudo indica que realmente o David não estará mais presente. Além do David, outros nomes, como Medel, Serginho, Rossi, Maicon, podem estar de saídas. Nomes que não têm vínculo contra o clube, que estão presos somente ao Vasco da Gama, mas que podem sair agora. Serginho não é utilizado. Maicon, me desculpe, mas os 2 últimos jogos foram muito ruins. Rossi é difícil, né? Não está conseguindo desempenhar absolutamente nada. A gente não viu um jogo bom do Rossi na temporada de 2024. E esse último nome que eu vou citar aqui a vocês, eu acho que merecia ter mais chance. Eu acho que está sendo feito com ele é um absurdo, que é o Gary Medel. Eu não vejo o Maicon melhor que o Medel, eu não vejo o Léo Pelé melhor que o Medel. Eu não vejo o João Vitor melhor que o Medel, mas o Medel hoje é banco para todos esses. Então, assim, é difícil engolir essa situação, mas é um jogador que, por tudo que foi criado, por tudo que foi divulgado, realmente parece não ter mais clima internamente, e isso pesa para uma permanência do Medel no elenco do Vasco da Gama. Então, por isso, e até por ter um alto salário, né? O salário do Medel gira em torno de 800 mil a 1 milhão de reais. Então, exatamente por esse motivo, visando se reforçar nessa janela do meio do ano
e abrir folha salarial, abrir espaço na folha para investir em outros atletas, o Medel se encontra nessa lista, né, da barca que deve estar acontecendo para a temporada, para o meio, né, da temporada de 2024. E aí, após esse evento, o Transfer Room, que a gente trouxe a vocês, né, o tal do Tinder do mercado, a gente tem novidades quanto a jogadores, temos novidades quanto ao mercado. A gente espera que essas novidades tenham sido adiantadas, avançadas, né, nesse período de evento lá em Cancún. E são os dois atletas. Um a gente já trouxe a vocês num vídeo e outro a gente teve novidade ontem, que no caso é o argentino Franco Emanuel Cervi e também o uruguaio Nicolás Lopes. Primeiro, relembrar a vocês sobre Franco Cervi, argentino que iniciou a sua carreira no Rosário Central, com muito destaque, foi vendido ao Benfica no ano de 2017 pelo valor de 5 milhões e 700 mil euros, né? Trazendo aí para a nossa moeda hoje algo em torno dos 30 milhões de reais. O Benfica comprou ele junto ao Rosário Central. Do Benfica foi para o Celta de Vigo por 25 milhões de reais. Está no Celta de Vigo desde 2021-22. Primeira temporada foi muito boa, com 5 gols e 4 assistências. Caiu muito de rendimento e uma última temporada muito ruim, com 19 jogos, nenhum gol marcado e apenas uma assistência dada. Ele é uma posição hoje carente dentro do elenco do Vasco, é um ponta esquerda, é um jogador canhotinho, que tem 4 jogos pela seleção da Argentina e 1 gol marcado. Jogador de 1,66 m, baixo, né? Muito franzino, mas que tem de fato a sua valência, tem a sua qualidade. Informações aqui, tanto o Vasco quanto o Internacional buscaram informações sobre Franco Cervi. Inicialmente, a ideia do atleta é permanecer na Europa, mas é claro, se uma proposta for boa, por que não vir? A questão que eu pontuei a vocês no último vídeo, né, quando eu falei sobre esse jogador, é um atleta que na última temporada, em 19 jogos, marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Será que é esse tipo de atleta que o Vasco precisa para se ter no elenco? Foi uma dúvida que eu tive e uma pergunta que eu fiz, um questionamento que eu coloquei à mesa. E é claro, você também tem todo o direito de deixar a sua opinião nos comentários. Franco Cervi, com nenhum gol marcado e uma assistência, é um atleta bom a se ter na mesa? Deixe a sua opinião nos comentários. E além do Franco Cervi, a gente teve a informação que também mais um nome, e essa informação foi dada ontem, né? Informação, inclusive, dada pelo jornalista, o jornal, Território Esmeralda, né, que nesse momento Vasco, Fluminense e a equipe do Philadelphia, Union Philadelphia, está interessada no atacante Lopes, no caso Nicolás Lopes, o Nico Lopes, como é conhecido. Um jogador assim muito rodado, tá? Com uma carreira grande. O jogador que começou a sua carreira em 2011 no Nacional do Uruguai. Logo, né, após seus primeiros jogos, pela expectativa colocada sobre ele durante toda a base, ele foi emprestado para o Roma, ele foi para o Roma. Do Roma, ele foi vendido para a Udinese por 4 milhões de libras, 4 milhões de euros, algo em torno de 20 milhões de reais. Foi bem na Udinese na primeira temporada. Porém, logo após 2 temporadas na Udinese, ele foi emprestado por Hellas Verona. No Hellas Verona não conseguiu desempenhar muito bem. Foi para o Granada, passou pelo Granada da Espanha e voltou ao Nacional do Uruguai, nos clube que o revelou no ano de 2016. E foi muito bem no Nacional. No Nacional do Uruguai, em 21 jogos, ele teve 11 gols marcados e uma assistência. Após o Nacional, ele foi para o Inter. O Inter comprou o Nico Lopes por quase 50 milhões de reais, isso em 2016. Era muita grana na época. E pelo Inter ele teve destaque. 2017, 17 gols e 3 assistências. 2018, 14 gols e 6 assistências. E 2019, 51 partidas, 8 gols e 8 assistências. Pelas boas temporadas, foi vendido para o Tigres do México por um valor muito parecido ao que o Inter comprou. O Tigres está lá há 5 temporadas, veste hoje a camisa do Clube Leão. Está há pouco tempo, inclusive, né, no Clube Leão. E a informação é que nesse momento o Vasco da Gama tem um interesse na sua contratação. Ele está em término de contrato, né? Vai rescindir o contrato com esse clube do futebol mexicano e vai olhar as ofertas que tem à sua disposição para definir a sua próxima equipe. No Brasil, como a gente trouxe, o Vasco da Gama e o Fluminense têm o objetivo de contratá-lo, têm o interesse na sua contratação. Na MLS, no futebol norte-americano, Philadelphia Union também quer a sua contratação, mas tem alguns clubes também da Liga Mexicana que gostariam da sua permanência. E há o desejo, inclusive, do Nico, né, em querer permanecer no México, local onde ele já está há quase 6 anos, né, jogando
futebol. É uma questão de tempo para ele rescindir com o seu clube atual e definir o seu futuro. Gostei. Nico é um jogador grande, jogador de 30 anos de idade, então, assim, tem uma experiência, tem uma bagagem. É ponta esquerda, uma posição que o Vasco nitidamente é carente e procura no mercado, visto as informações que estamos trazendo, né? Franco Xavier era um ponto também, então o Vasco vai atacar essa posição nessa janela do meio do ano. E eu gosto muito do nome, sim, do Nico Lopes. É um jogador campeão, é um jogador vencedor, com passagem por grandes clubes, experiente, que já brilhou em algum lugar, conhece futebol brasileiro, vestindo a camisa do Inter, então é um nome que me agrada muito, mas é a esperar as cenas dos próximos capítulos. Pedro Martins esteve em Cancún agora, no México, no Transfer Room. Espera-se que lá, né, ele possa ter negociado aí, quem sabe, o Nico e volte ao Rio, tendo o Nico Lopes na bagagem. Mas enfim, a ver as cenas dos próximos capítulos, como a gente costuma dizer, muita água aí rolará embaixo dessa ponte. A gente fica por aqui, fecha, né, esse Acorda Vascão por aqui. Voltaremos já já com Fala Gigante, contando muito com a presença aí e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, Vascão. Se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.